Entomologia médica. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os principais insetos e aracnídeos de importância em parasitologia humana e em entomologia médica. Dentro da classe Insecta, que é onde estão os insetos, o que vai ser nosso objeto de estudo hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre as moscas, que estão na família Mucidae. A gente vai conversar um pouquinho sobre a família Culicidae, que é onde estão concentrados os mosquitos. Família Psicodida, tem gente que fala Psicodidae, vai de cada um, eu acho que Psicodidae é até mais fácil de falar. Onde estão os flebotomios, ordem Hemiptera, onde nós iremos encontrar os barbeiros, ordem Siphonaptera, das pulgas, e ordem Ptiraptera, dos piolhos. Acontece que em entomologia médica não é só na classe insecta que nós temos bichos muito importantes para estudar. Na classe aracnida também. E hoje, dentro da classe aracnida, a gente vai conversar um pouquinho sobre carrapatos e sobre o Sarcoptes scabiei, que aqui o Sarcoptes é o agente etiológico da sarna humana, sarna sarcóptica. Mas nós vamos começar pela classe insecta. Dentro da classe insecta, nós encontramos centenas de espécies potencialmente nocivas ao homem. E quais as principais características dos organismos agrupados na classe insecta? Uma delas, na verdade, a principal delas, é a presença do corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, cabeça, tórax e abdômen é uma das principais características dos organismos classificados na classe insecta. Além disso, a presença das antenas. Todos os bichos da classe insecta, eles têm antenas e têm 3 pares de patas. Então, eles têm 6 perninhas. Asas. Asas é uma característica que os membros da classe insecta podem ter ou não. Então, as asas podem ser consideradas optativas, mas as antenas, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e os 3 pares de patas são características de todos os organismos da classe insecta. Então, a gente vai começar vendo um pouquinho sobre a família Mucidae. Na família Mucidae, nós encontramos as moscas. Quais as características gerais das moscas? As moscas têm corpo robusto, elas apresentam olhos grandes e compostos. É interessante que a posição desses olhos é um tanto quanto diferente quando a gente fala de moscas fêmeas e de moscas machos. Nas moscas fêmeas, eles tendem a ser separados um do outro, enquanto nas moscas machos é possível que em algumas espécies eles sejam juntinhos entre si. Além disso, nas moscas, a gente tem a presença da arista. Deixa eu procurar aqui na imagem. Aqui, a R, arista. A arista é uma estrutura cerdiforme, ou seja, é uma estrutura constituída por cerdas que pode ser nua ou com a presença de pequenos pelos. E ela tem uma função de atuar como um órgão sensitivo, orientando o inseto no ambiente em que ele se encontra. Agora a gente vai começar a abordar algumas espécies de mosca que são as mais comuns na nossa vivência, tanto diária quanto na vivência profissional. Começando com mosca doméstica, aquela mosquinha que tem época do ano que, assim, testa nossa paciência com força. Mosca doméstica, ela tem distribuição mundial, sendo altamente sinantrópica e altamente endofílica. Ou seja, o que quer dizer sinantropia? Quer dizer animais que se adaptaram a viver junto ao homem, independente dele gostar ou não. Então, animais sinantrópicos são aqueles que vivem em íntima associação aos humanos. Já a endofilia se refere à propriedade de um determinado organismo viver dentro das habitações humanas. Então, mosca doméstica tanto gosta de viver próximo ao homem, quanto gosta de viver no mesmo local em que os humanos moram. Além disso, a mosca doméstica tem um tamanho aproximado de 6 a 8 milímetros de comprimento, além de uma cor acinzentada e a presença de 4 faixas negras longitudinais no tórax, uma,
2, 3, 4. Além disso, mosca doméstica tem um aparelho bucal do tipo lambedor. Ou seja, não é que a mosca literalmente lambe o alimento antes de ingeri-lo. Elas primeiro secretam um tipo de saliva para amolecer o alimento, então elas o absorvem. Além disso, mosca doméstica tem ciclo holometábolo, ou seja, todos os organismos todos os insetos, todos os membros do filo artrópode, para os quais nós dizemos que tem um ciclo holometábolo, significa que eles têm o que nós chamamos de metamorfose completa. Ou seja, no ciclo nós temos os adultos que colocam ovos, dos quais saem larvas, que se transformam em pupas, e dessas pupas emergem os bichos adultos, no caso, dos quais emergem as moscas adultas. Também é chamado de metamorfose completa pelo fato das formas imaturas, ovos, larvas e pupas, terem tanto um hábito alimentar quanto um hábito habitacional, que eu acho que foi até o que eu coloquei para vocês no plano de aula, diferente das formas adultas. Então, isso é o que a gente chama de metamorfose completa. Todos os membros da classe insecta, que a gente fala que tem um ciclo holometábulo, são insetos que têm metamorfose completa e, portanto, passam pelos estágios de adultos, ovos, larvas e pupas. Aqui, essa foto linda é só para mostrar para vocês a questão da secreção da saliva por mosca doméstica. Então, esta saliva que é depositada sobre o alimento tem exatamente a propriedade de amolecer este alimento para que então a mosca seja capaz de absorvê-lo. E exatamente por este tipo de alimentação é que mosca doméstica tem uma elevada importância como veiculadora de patógenos. E por quê? Tanto pela veiculação mecânica de patógenos, porque toda vez que ela pousa em algum lugar, e a gente sabe que ela não pousa só em alimento, e ela não é seletiva onde ela vai pousar, então toda vez que ela pousa em alguma superfície, eventualmente o que está naquela superfície pode aderir aqui, ó, às patinhas da mosca e também às cerdas presentes nas patinhas da mosca. Além disso, elas também fazem regurgitação alimentar. E como a mosca doméstica pode inclusive se alimentar em fezes, feridas de animais mortos, ela pode eventualmente pousar lá no seu prato de comida, em cima da sua alface. Aí ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ela vai secretar a saliva e dessa saliva já tem a regurgitação do que ela comeu antes. Então, né, ela vai estar lá jogando a saliva e um pouquinho do que ela comeu antes, contaminando então o seu alimento. Às vezes a gente pensa que é só, né, dar aquele tapinha na mosca que está tudo certo, mas enfim, às vezes não é só isso. E aqui esse vídeo muito interessante é só para a gente ver. Muita gente tem curiosidade por que as mosquinhas ficam esfregando as mãozinhas, ó, as patinhas delas. E aqui é só para mostrar a mosca fazendo isso. Eu vou já adiantar ele, mas as moscas ficam esfregando. Aqui ela está secretando a saliva, tá? Ela está meio que secretando a saliva dela para ela começar a se limpar. Quase assim, salvo as devidas proporções, como um gato se lambendo para se limpar. E por que ela faz isso? É literalmente para se limpar, não é que ela tá assim, né, se esquentando. Ela não tá esfregando as patinhas dela para esquentar. Ela tá esfregando as patinhas dela para se limpar. Então, moscas, apesar do seu hábito alimentar, que não tem muita preferência de onde pousar, elas podem ser, são limpinhas na medida do possível. Então, ela tá aí, ó, se cuspindo toda, esfregando as patinhas para poder se limpar, esfregando as patinhas na cabeça para limpar a cabeça, e vai ter uma hora que ela esfrega as patinhas de trás. Deixa eu ver aqui se eu adianto o vídeo. Professora? Oi. Sim, né? Bom dia. Aproveitar o momento oportuno
também para esclarecer uma situação que eu vejo muito. Meu marido é treinador de cachorros Uhum, e uma das coisas que eu vejo muito é que as pessoas deixam o alimento do cachorro o dia inteiro, né, na vasilhinha. E uhum. uma das coisas que ele me explica é justamente isso. Por quê? Porque se uma mosca vai lá, uma não, né, várias, mas a gente aqui que mora numa zona, entre aspas, meio que rural, se vai lá várias moscas começam a pousar, deixar essa secreção, pode causar algum problema para o cachorro, porque ali vira um ninho de, digamos, né, de bactérias e tudo. E a gente já teve casos disso, Exato. dessa questão de deixar o alimento o dia todo do cachorro. Por isso que ele sempre falava a pessoa, não pode de jeito nenhum. Meu Deus, tá parecendo um bicho enorme. Tô tentando fingir aqui, mas não tá dando. Então, o que eu tô tentando falar era isso. Com medo, assim, um pouco. Eu tava falando, apareceu o bicho. E aí é isso, né? Desculpa, gente. Aí, essa questão do alimento de não deixar o dia todo, e uma experiência pessoal que eu já tive com moscas, que eu já estudei biologia, né, minha primeira formação, Uhum, e a gente fazia muito trabalho com drosófila, que é um tipo dessa aham. mosca. E aí, essa drosófila, ela se limpava muito, a gente ficava chocada, porque a gente achava que era algum hábito, assim, sei lá, na nossa cabeça podre, né? Ah, Ai, a mosca tá fazendo alguma coisa. Aí a professora falou, não, ela tá se limpando, porque toda vez que a gente entra em contato com ela, ou sim, tá em contato mesmo, ela é limpa. É igual a barata também é super limpo, né? A gente que fica na loucura, assim, que, ai meu Deus, vou desligar aqui que o bicho tá aqui. então, gente, eu tava aqui me segurando também pra manter a seriedade, mas é exatamente isso que a Carolina falou. Não é. Não, a gente não pode restringir nossa preocupação apenas a nós mesmos, a nossa comida. Mosca pousando em qualquer comida que seja, qualquer alimento que seja, ela pode estar assim, veiculando patógenos. E não é só a gente que está suscetível, né? Qualquer bicho, qualquer outro bicho que for se alimentar de alguma comida em que uma mosca tenha pousado, está suscetível ao que ela possa ter, desculpa, suscetível ao que ela possa ter carregado, ter transportado mecanicamente aquele determinado alimento. Então, cuidado, como a Carolina falou, cuidado com a comida do cachorro, cuidado com a comida do gato, porque tem que ter. A gente não tem como saber onde que ela esteve antes. É a mesma coisa com formiga. É a mesma coisa com formiga. Tipo assim, ah, não, é só tirar a formiguinha do prato. Ninguém sabe onde é que a formiga estava antes. Então, ninguém sabe o que, que pode ter ficado pregado na formiga e né, ela pode ter levado mecanicamente para o seu prato. E só a título de informação, formiga também é inseto. Só que como não está associada a nenhum tipo de doença propriamente dita, nem agente infeccioso, então a gente deixa ela de fora nesse momento e deixa mais pro pessoal da entomologia raiz mesmo. Mas também só a título de curiosidade, Carolina, eu sou uma entomologista que odeio admitir, mas eu sou entomologista um tanto quanto Nutella, porque não coloca uma barata perto de mim não, que eu saio correndo, não quero nem saber o que, que ficou para trás, quem ficou para trás. Não, só sei lidar mesmo com bichinhos de nem barata de laboratório eu gosto de lidar, porque não rola. Barata e. Não. Depois eu conto outras histórias pra vocês. Professora, Oi. eu também sou 100% Nutella. Moro no mato, amo bicho, amo natureza. E tenho escrito no peito, sou filha da natureza. Mas você viu, né? Apareceu um bicho aqui voando, eu tava desmaiando. Eu tentei me segurar para não passar muita vergonha aqui, porque eu dou um agudo que, meu Deus do céu. E eu me lembro das minhas histórias de biologia. Eu vi que eu não tinha jeito a biologia, que a gente teve uma aula que era com serpente. E a gente implorou para a professora que a gente não queria fazer. Tinha uma menina que tremia assim de medo. Ela pegou e falou: ah, vocês vão ser biólogos sem com medo de serpente, aí jogou a cobra no chão. Eu subi em cima da bancada do laboratório, quebrei todos os vidros, fui suspensa 5 dias de biologia, mas não tive problema nenhum, porque eu não ia viver com meu pé no chão, com aquela cobra no chão, né? Então, assim, eu não tenho preconceito também, não. Foi uma medida um tanto quanto drástica dessa professora de só jogar a cobra no chão, né? Não recomendo, porque ela não sabe. Não sabe quais reações ela pode desencadear. Mas o videozinho foi só para mostrar para vocês que as moscas, na medida do possível, são limpinhas, elas gostam de se limpar, até mesmo para tirar eventuais partículas maiores que possam ter ficado aderidas às cerdas das patinhas delas ou ao corpo da mosca propriamente dito. Então, aquelas eram as principais características em relação à mosca doméstica. E agora a gente vai falar sobre
O que é a miíase? Miíase é a infestação de vertebrados vivos por larvas de insetos que se alimentam de tecidos vivos ou mortos do hospedeiro, de suas substâncias corporais líquidas ou do alimento por ele ingerido. As miíases são popularmente conhecidas como bicheiras. E, de modo geral, elas podem ser classificadas como miíase primária, que é aquela onde as larvas se alimentam em tecido vivo. Miíase secundária ou facultativa, porque aqui as larvas se alimentam de tecido necrosado. E pseudomiíase ou miíase acidental, porque aqui as larvas são ingeridas ou elas passam a parasitar um determinado organismo acidentalmente. E essas larvas, elas não chegam a se desenvolver, mas podem provocar distúrbios naquele organismo parasitado. Hoje, a gente vai tratar de duas espécies de moscas associadas a miíases em seres humanos: Cochleomia omnivorax e Dermatobia hominis. Iniciando com Cochleomia omnivorax. Esta mosca também é conhecida como mosca varejeira e ela se caracteriza por ser o que a gente chama em entomologia de moscas metálicas, porque normalmente ela apresenta o seu abdômen em uma cor que pode variar do verde, como aqui na imagem, até o azul metálico. Além disso, essa mosca apresenta aqui no seu tórax 3 faixas pretas verticais. 1, 2, 3. E Cochleomia omnivorax é a principal causadora de miíase primária nas Américas. Aqui, as larvas podem atingir até 15 milímetros de comprimento. Esta imagem mostra larvas de Cochleomia omnivorax em uma carcaça de porco. E olha só o tamanho dessas larvas. Quando essas larvas ocorrem em seres humanos, elas tendem a se concentrar em aberturas naturais do corpo, como boca, narinas, vulva e também feridas recentes. E aqui, quando a gente fala de uma miíase primária, que é a miíase onde as larvas vão se alimentar de tecidos vivos do hospedeiro, a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando daquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, situação de rua, que não tem como fazer uma higiene pessoal adequada e não tem os meios de evitar, de realmente evitar, não tem nem os meios, nem o conhecimento para evitar que essa situação possa acontecer. Então, eu coloquei alguns artigos que mostram as consequências de sítios infectados por larvas de Cochleomia omnivorax e quais as situações das pessoas parasitadas nesses casos. Iniciando por esse relato de caso, que ele reporta uma situação de miíase vulvar. Aqui, a paciente era uma mulher de 77 anos, natural da zona rural de Bragança Paulista. A mulher vivia em péssimas condições habitacionais e tinha hábitos precários de higiene, além de um déficit cognitivo. Além disso, ela se queixava de dor na região vulvar há 10 dias, febre e sensação de movimentos larvários na pele. Aqui é só para a gente relembrar onde que fica a vulva. Eu sei que todo mundo está pagando BMF, está cansado de BMF, mas é sempre interessante. Então, aqui é a vulva normal em uma mulher, e olha como se apresentava a vulva dessa mulher parasitada. Os profissionais encontraram 50 larvas de Cochleomia omnivorax, e a lesão pré-operatória estava completamente ulcerada. Aqui já é o aspecto pós-operatório da região vulvar, exatamente após o desbridamento, e remoção das larvas. Neste outro caso, o paciente era se eu não me engano, era de sexo feminino e era uma criança de 10 anos de idade. E o que ele se queixava? De prurido intenso e dor acentuada por toda a região tóraco-lombar, nuca e cabeça. E o que os profissionais relatam aqui é que as larvas eram claramente visíveis
E as lojas, que seriam os sítios, né, de infecção, apresentavam-se intercomunicantes. E como foi o tratamento nesta situação? As larvas foram removidas vivas com pinça. Eles usaram água oxigenada mais éter etílico para obstruir o orifício pelo qual as larvas respiravam e assim facilitar a remoção das larvas. Então, isso para a gente ter uma ideia de como pode acontecer. E por último, este relato mostra uma infecção por miíase em prolapso retal. E qual era a situação aqui? Um homem, 36 anos, lavrador, natural e procedente de Colombo, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Quais as condições do paciente? Baixo nível socioeconômico, não possuía banheiros ou qualquer tipo de saneamento básico em sua residência. Então, às vezes a gente pode pensar que a pessoa não ter um vaso sanitário na sua casa é coisa do passado, mas a gente vê que isso ainda é uma realidade e não é uma realidade rara de se encontrar, basta procurar no país. E quais as queixas deste paciente? Aumento de volume retal às evacuações, com redução espontânea há aproximadamente um ano. Olha só, um ano em que a situação foi se desenvolvendo até chegar no ponto máximo. E há 6 meses, a partir da época, 6 meses para trás, a partir do dia que ele procurou o tratamento, ele referiu piora do quadro, com persistência da protrusão associada a prurido e dor local. Olha só como é que se apresentava o prolapso retal apresentado por ele, com necrose e larvas de miíase. Além disso, havia edema da mucosa do reto prolapsado, com acometimento por larvas, mais uma extensa área necrótica do reto prolapsado. E o que foi verificado aqui? Se evidenciava prolapso retal edemaciado, com áreas cavitadas, com necrose, secreção purulenta e grande quantidade de larvas de mosca. Então, a intervenção teve que ser cirúrgica, onde foi feita a colostomia em alça do sigmoide, para que fosse tanto possível controlar o prolapso retal, quanto retirar as larvas da lesão. Então, aqui a gente vê um exemplo de miíase primária por larvas de cocliomia omnivorous. E como que essa situação pode acontecer? A fêmea grávida, ela coloca os ovos. Então, quando a fêmea coloca os ovos num local propício, que a gente viu, a moça conseguiu colocar os ovos na vulva de uma paciente, em outra situação, no ânus de um outro paciente. Esses ovos, então, eles eventualmente eclodem e dessa eclosão saem as larvas. E as larvas, como são causadoras de miíase primária, passam a se alimentar do tecido vivo no qual elas se encontram. E a partir desse consumo da carne viva, então a tendência é a degeneração e necrose daquela superfície na qual elas se encontram. Dando continuidade, agora a gente vai conversar sobre Dermatobia hominis, também chamada de mosca berneira. Esta mosca é bem distribuída ao longo de todo o Brasil e ela se caracteriza por apresentar o abdômen azul metálico. Então ela também entra naquela classificação mais geral que a gente fala sobre moscas metálicas. Ela é uma mosca bem robusta, podendo ter até 12 milímetros de comprimento. Além disso, ela apresenta patas alaranjadas, mas aqui esse alaranjamento é mais interessante de observar ao vivo. Acaba que quando você vê uma mosca por imagens, a característica que tende a ser mais marcante é a presença mesmo do abdômen azul metálico. Mas, tirando a questão da cor, uma característica muito importante em relação à Dermatobia hominis é que ela tem o aparelho bucal atrofiado. Portanto, as moscas adultas não se alimentam. Toda a eventual reserva energética que elas tenham é decorrente de toda a alimentação delas durante a fase de larva. Pupa, a gente já sabe que não se alimenta. Agora, o grande diferencial em Dermatobia hominis é que as moscas adultas também não se alimentam. Acaba que Dermatobia hominis a gente não conhece tanto assim, ela não chega a ser tão famosa. A mosca adulta não é tão famosa. Quem é famoso mesmo no ciclo de Dermatobia hominis é a larva da mosca, que é o famoso berme.
Então, o berne é uma larva de Dermatobia hominis e ele pode atingir até 2 centímetros de tamanho. O berne, algumas pessoas falam que ele costuma ter uma forma de um pingo d'água, mas ele de fato apresenta o corpo preenchido por várias fileiras de espinhos. Então, essas fileiras aqui são todas fileiras de espinhos que, uma vez que a larva ela entre no tecido, ela usa esses espinhos para se fixar ao tecido e assim não ser removida ou ela não, digamos, se soltar facilmente. São realmente estruturas que permitem a fixação forte da larva ao tecido na qual ela se encontra. Aqui, a porção anterior fica inserida no hospedeiro. Então, esta porção aqui, toda ela pode ser considerada a porção anterior. Esta porção é o que fica inserido no hospedeiro e é por aqui onde ela vai se alimentar da carne viva. Já na porção posterior, a porção posterior fica voltada para fora do hospedeiro. E por quê? Porque é por aqui onde a gente vai ter algumas estruturas conhecidas como espiráculos respiratórios, que é um nome muito bonito para dizer que é essencialmente o nariz da larva. É por aqui onde a larva respira e, portanto, essa estrutura tem que ficar para fora para que ela consiga ser capaz de realizar todas as trocas gasosas necessárias, enquanto a parte anterior está dentro do tecido e ela está se alimentando da carne de um determinado organismo. Aqui, o berne é associado à miíase primária. Então, as larvas, os bernes, ficam inseridos no tecido de um dado hospedeiro, se alimentando do tecido vivo. Outra característica muito importante em relação à Dermatobia hominis é a questão da foresia. Essa imagem, o que ela representa? Ela representa aqui é um inseto hematófago, mas é uma mosca hematófaga. Sim, existem moscas hematófagas, mas a gente pode tratar delas mais ao final aqui dessa parte para não confundir vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de uma mosca hematófaga carregando ovos de Dermatobia hominis. Então tem um inseto, que não é o inseto que colocou os ovos, carregando os ovos de Dermatobia hominis. E esse processo é chamado de foresia. Então, foresia é o transporte de uma espécie por outra. E aqui eu não tenho o parasitismo. Então, esses ovos não estão parasitando esta mosca transportadora. Eles estão apenas pegando uma carona. Então, não há parasitismo entre as espécies. E qual seria a sequência de eventos? Eu inicialmente tenho uma fêmea de Dermatobia hominis fecundada, que em voos rápidos ela captura um inseto hematófago. E qual é o segredo dessa captura? Dermatobia tende a se concentrar, tende a habitar locais próximos ou até mesmo os mesmos locais que insetos hematófagos. Assim, em voos rápidos, Dermatobia acaba capturando um inseto hematófago. E ela vai depositar no abdômen deste inseto hematófago seus ovos. Então, os ovos de Dermatobia hominis são colocados pelas fêmeas fecundadas no abdômen de insetos hematófagos. E esses ovos, eles ficam aderidos ao abdômen do inseto até o momento em que eles sintam que é a hora de sair de lá. O que acontece nesse meio tempo? Em 6 dias, as larvas dentro dos ovos já estão prontas, já estão maduras. Então, quando este inseto hematófago, vai se alimentar em um organismo do qual ele vai sugar o sangue deste determinado organismo, as larvas saem de dentro dos ovos e alcançam a pele do hospedeiro. Assim, a larva penetra na pele. E essas larvas, elas podem tanto penetrar na pele sã, ou seja, na pele íntegra, como elas podem entrar na pele lesada, principalmente através do próprio sítio de picada deste inseto hematófago. Então, se a larva entrou em contato com o quentinho do tecido vivo, ela vai dar um jeito de entrar, tendo uma porta de entrada prévia ou não. Então, essa aforesia, que é esse transporte dos ovos de Dermatobia hominis por outro inseto, é uma das principais características deste tipo de mosca. Agora eu vou colocar um videozinho para vocês, só que para a gente conseguir visualizar melhor. Oi.
Alguém quer perguntar alguma Ô, coisa? professora, eu queria saber qual é o tempo de vida dessas Dermatóbio? dessas moscas. Essas moscas, a mosca adulta, ela não vive muito tempo, até porque ela não se alimenta. Então é uma questão de dias mesmo, no máximo, assim, colocando muito, muito, muito para cima, Dermatobia hominis deve viver uns 10 dias no máximo. Mas os, É porque é bastante frequente na região, a berne, então, falei, nossa, então, mas é porque como ela não se alimenta, o ciclo de vida dela é bem pequeno. isso é bem pequeno. Mas quando a gente fala da mosca, a gente não, ó, uma mosca coloca de 15 a 20 ovos. E considerando que cada ovinho vai dar uma larva, que vai dar um adulto, que vai dar mais 15 a 20 ovos, e são moscas de reprodução muito rápida, só 6 dias que precisa, né, para a larva ficar madura dentro do ovo. Não é nem que eu cheguei a ter uma grande quantidade, mas elas têm reprodução muito rápida, apesar de não se alimentar. Mas o tempo de vida delas é curtinho, é questão de dias mesmo. Então eu vou colocar esse vídeo aqui só para vocês, ele tá em inglês, mas o cara fala bem devagarzinho, né? Selo Animal Planet, aquela voz que dá sono depois do almoço. Mas é só pra gente conseguir ver, visualizar como que é esse processo todo. Deixa eu tirar o fone para conseguirem escutar. The botfly is a hairy insect about twice the size of a housefly. Its maggot larvae are known to live as parasites in human flesh. Botflies only have a few offspring over the course of their lives, but they're very careful of where they place them, so that those offspring are more likely to survive. Skin provides food and shelter for big botflies, and the botfly larvae are brilliantly adapted to living in the flesh of another organism. Botflies have special mouthholes that allow them to burrow into their host's skin. And the maggot's rear end is a breathing tube that keeps the larvae supplied with oxygen while it's in the skin. The doctor can see the botfly maggots through their breathing tubes, which bore holes on the top of each bump. To complete its life cycle, a botfly has to find a way to get its eggs onto the skin of the host. But the adult botfly has a problem. It's too big and conspicuous to drop the eggs off for itself. So what it does is it uses a mosquito to deliver the eggs for it. Ela usa o mosquito para The female carregar botfly os pushes the ovos. mosquito in mid-flight. The botfly lays its eggs and moves Vai ela to the capturando. underside of the mosquito. When the mosquito lands on human skin, body heat melts the glue. The eggs fall off the mosquito and hatch into larvae. Ela sentiu o calorzinho da To pele. the skin. If they are undisturbed, they will remain there for 6 weeks. Eventually, the larvae crawl out the breathing hole, fall off the skin, and burrow into the ground. 4 weeks later, they emerge as adult botflies. Because botflies only make a few offspring, they need those offspring to get where they need to go, and that's why using a mosquito is such a brilliant strategy. Botfly larvae are ringed with little tiny black spines, and those are there so that if you try to pull it out, it's going to get lodged into place. It's a great way to make sure that it doesn't get pulled out by Aí, the ó, bubbles. prendeu. One way to extract a botfly is to cover the air hole. Tampar o orifício respiratório When the cover is removed, para tentar the asfixiar a maggots larva. surface E and can assim be ela não tem extracted como ficar presa no tecido pelos espinhos e conseguir tirar When ela. hosting a botfly, keep away from mosquitoes when in the tropics. Always use insect repellent and cover up at dusk. Então, o que ele tá falando aqui no finalzinho é tentar ficar longe de mosquitos, né? Como se fosse algo muito fácil. A gente que vive no Brasil é algo assim, super fácil ficar longe de mosquito. Mas a gente tenta evitar, usando repelentes e fechando janela, essas coisas. Mas eu achei esse vídeo muito interessante porque mesmo estando em inglês, a gente conseguiu ver que a mosca captura um inseto hematófago durante o seu voo, deposita os seus ovos nesse inseto, e quando o inseto hematófago vai se alimentar, as larvas que já estão maduras dentro dos ovos sentem lá o quentinho da pele, né, e dão um jeito de entrar. E o processo de remoção do berne, e isso vale para praticamente todos os outros tipos de larvas associadas a miíases primárias. A gente tem que bloquear o orifício respiratório para dar meio que uma asfixiada na larva e ela não ter como usar os espinhos para se manter ali no tecido. Então, bloqueando o orifício respiratório, a larva fica meio bamba, os espinhos não vão ser acionados, vamos entender assim,
eles não vão ser acionados e aí fica mais fácil de retirar a larva do tecido. Outro ponto que ele fala que eu acho muito interessante é que, inclusive tem relação ao que a Tanara perguntou, é que a Dermatobia hominis, por não se alimentar, ela não tem muito tempo hábil para conseguir procurar um hospedeiro por conta própria para depositar os seus ovos. Tanto pelo tempo de vida curto, quanto pelo fato dela ser muito grande. Uma mosca dessas, em comparação ao mosquito, é quase um gigante. Então, para ela, é muito mais interessante pegar um intermediário nesse processo, que já, enfim, né, já passa menos percebido, digamos assim, do que ela própria ter esse trabalho. Ou seja, esperta é pouco, né? Terceirização do serviço, exatamente. E não tem nem taxa de comissão, é serviço forçado, serviço obrigatório. E aqui é só um exemplo de matéria onde ele coloca uma menina que foi internada com mais de 200 bernes na cabeça e no pescoço. Não, a questão do berne é muito comum, na verdade, em cachorro, em cães principalmente, aquela questão de ficar virando na terra e mata e tal, é comum. E o berne em si, 1 ou 2, não causa doença, causa aquele incômodo, então. Inclusive tem gente que acha que conta vantagem, né? Eu já tive não sei quantos bernes. Eu particularmente não tive nenhum e pretendo continuar assim. Mas quando você trata de pessoas em situação de vulnerabilidade, olha, pais vivem em barraco, às margens do rio Meia Ponte tem outros 4 filhos. Quando você está tratando com uma criança que vive em situação de vulnerabilidade e tem mais de 200 bernes na cabeça e no pescoço, isso aqui é completamente inviável, é inconcebível. A gente não está falando de 1 ou 2 numa pessoa que foi viajar pelos trópicos. A gente está falando de uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade e não tem, literalmente, não tem como evitar. E se não tiver uma intervenção, ela nem sabe o que tem que fazer. Então, é só realmente para a gente ter aquela noção de quem são os mais afetados pela própria questão das miíases em si e dos efeitos adversos associados. Agora, entra na família Culicidae, que é a família dos mosquitos. Eu, antes de ver este infográfico, eu achava que o animal mais letal do mundo era realmente o ser humano, né? Porque aqui a competição é dura. Mas os mosquitos, pelo número e pela grande diversidade de agentes infecciosos que podem transmitir, são considerados os animais mais mortais do mundo. Ou seja, o número de pessoas matadas por animais ao ano. Os mosquitos ganham essa competição. Características gerais da família Culicidae. Os membros da família Culicidae também podem ser chamados de culicídeos, que também podem ser chamados de mosquitos, pernilongos e muriçocas. É muito engraçado que esses nomes variam muito de região para região. Eu chamo tudo de, não é nem de mosquito, eu chamo tudo de mosquito. Mas a gente costuma fazer uma distinção tanto quanto entre as espécies, porque é muito comum falar mosquito para Aedes e muriçoca para Culex, que é aquele da noite. Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a Aedes aegypti tem atos diurnos, enquanto Culex, que é aquele que fica dando uns rasantes no nosso ouvido enquanto a gente está dormindo, é o que a gente costuma chamar de muriçoca. Eu, pelo menos. Depois eu quero saber se vocês costumam chamar por outros nomes. Mas, de modo geral, dentro da família Culicidae, nós temos o maior número e os mais importantes insetos hematófagos dentre os artrópodes. E aqui, os culicídeos podem atuar como transmissores de patógenos, agentes infecciosos, espoliadores sanguíneos, até porque eles sugam nosso sangue, bem como agentes perturbadores do sono. E nas espécies hematófagas, apenas as fêmeas se alimentam de sangue. Machos se alimentam de sangue? Não. Em situações da natureza, machos de mosquitos não se alimentam de sangue, apenas as fêmeas. E, a título de curiosidade, apenas as fêmeas são hematófagas porque o sangue de vertebrados de sangue quente é muito rico em proteínas, em aminoácidos. E esse alto conteúdo proteico é muito importante para que a fêmea consiga amadurecer o seu sistema reprodutor. Sem sangue,
as fêmeas fecundadas, após o acasalamento, elas não põem ovos viáveis. Para conseguir pôr ovos viáveis que vão dar origem a novos mosquitinhos, as fêmeas precisam ingerir o sangue, porque esse alto conteúdo proteico do sangue vai disparar o amadurecimento do sistema reprodutor delas. Certo? E quais aqui, as espermatófilas, apenas as fêmeas alimentam de sangue. E, além disso, da questão do amadurecimento do sistema reprodutor, como apenas as fêmeas se alimentam de sangue, apenas as fêmeas são espoliadores sanguíneos e podem atuar como veiculadores, transmissores de patógenos, de agentes infecciosos, certo? Apenas as fêmeas. Quais as características gerais dos mosquitos? A principal delas, uma das principais, é o corpo delgado. Mas Culex, que é o exemplo aqui da foto, ele é meio corcundinho. Culex é meio desajeitado, ele é meio feinho. De modo geral, eles têm de 3 a 6 milímetros de comprimento e têm pernas longas. Aqui foi como é que fala? Foi um trocadilho que eu tentei fazer. Quem tá beirando os 30 anos ou já passou da cidade vai entender a referência ao papaléguas e ao coiote, né, o pernalongas. Mas, enfim, eles têm patinhas longas, todos os mosquitos. Os machos, então, alimentam-se de soluções açucaradas disponíveis na natureza, como seiva de plantas e secreções de afídeos, que são os famosos pulgões. E as fêmeas alimentam-se tanto de soluções açucaradas quanto do sangue de vertebrados, para que seja possível a maturação do sistema reprodutor delas. Aqui também, só a título de curiosidade, o hábito, o mecanismo que as fêmeas usam para sugar o sangue é chamado de solenofagia, porque elas conseguem... O termo... eu estou falando só com um profissional da saúde aqui, então todo mundo vai saber. Elas conseguem canular diretamente o capilar sanguíneo. Então, o sangue que elas ingerem, o sangue que elas sugam, é diretamente do capilar. E essa propriedade delas conseguirem sugar o sangue diretamente do capilar é chamada de solenofagia. Além disso, os mosquitos também apresentam um ciclo biológico holometábolo, ou seja, eles apresentam metamorfose completa, passando pelas fases de adultos, ovos, larvas, pupas e adultos. Agora a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Aedes aegypti. Aedes aegypti é uma espécie, como nós sabemos, altamente antropofílica. É uma espécie que se adaptou extremamente muito bem a viver em associação com os seres humanos. Aqui, a hematofagia realizada por essa espécie é diurna. É naquele intervalo mais ou menos de 7, 8 da manhã até mais ou menos umas 16 horas, 17 horas. O horário exato, obviamente, vai variar de acordo com a região que a gente esteja considerando. Mas, de modo geral, os mosquitos da espécie Aedes aegypti tendem a ter hábito mais diurno. Além disso, o local de oviposição desses mosquitos é predominantemente recipientes contendo água limpa e parada. E os ovos são muito resistentes à dessecação. Então, aqui eu coloquei um exemplo de ovos que, na verdade, foram coletados lá na colônia do laboratório de Aedes aegypti aqui na UFMG. Lá a gente usa um aparato para que as fêmeas de Aedes aegypti consigam colocar os ovos nas paredes desse papel que a gente chama de papel filtro. Então, os ovos são colocados aqui e eles são tão resistentes à dessecação que a gente faz com que elas coloquem os ovos aqui. Nós guardamos esses papéis dentro de saquinhos plásticos normais, e a gente guarda na gaveta e deixa lá eternamente, por meses dentro do saquinho, guardado na gaveta, no escuro. E quando a gente está a fim de reativar a colônia, nós simplesmente colocamos esses papéis com os ovos do mosquito, com os ovos de Aedes aegypti, em uma bacia com água
e deixa lá até os ovos serem reativados e o ciclo do mosquito voltar a se desenvolver. Então aqui é outro exemplo de uma folha que a gente usou para coletar ovos de Aedes aegypti, e o número de ovos colocado por fêmea vai depender muito do número de insetos que a gente mantém dentro de uma única gaiola, porque aí vai ter a questão da competição, da própria reprodução e da quantidade de nutrientes que cada inseto consegue ingerir. E aqui, por fim, uma foto de Aedes aegypti colocando seus ovinhos em uma dessas folhas de papel. Então, ovos de Aedes aegypti são extremamente resistentes à dessecação. E qual a importância epidemiológica desta espécie? Uma delas é que eles são vetores, as fêmeas são vetoras de vários arbovírus. Eu coloquei como exemplo o vírus Zika, o vírus chikungunya e o vírus da dengue. Mas, além desses, a gente sabe que tem o vírus da febre amarela, tem o vírus da febre Mayaro e tem o vírus da febre do Nilo. Então, é uma grande variedade de desgraças que a Aedes aegypti está associado. E essa foto é só para diferenciar uma espécie muito parecida e que está tentando começar a competir por esse papel de grande vetor com a Aedes aegypti, que é a Aedes albopictus. Uma das principais diferenças entre essas espécies é aqui a presença dessas listras brancas no tórax desses mosquitos. A Aedes aegypti ele tem o tórax escuro com duas linhas retas no centro, uma, duas, e duas linhas curvas aqui, mais na periferia, mais nas extremidades. Uma linha curva, outra linha curva. É até um aspecto de um bumerangue. E os estudiosos da área falam que tem um aspecto de lira. Eu prefiro só considerar mesmo que são duas faixas brancas retas e duas faixas brancas curvas, porque eu não consigo ver nenhuma lira aqui. Mas o ponto é que a Aedes albopictus tem apenas uma única linha, uma única faixa branca no seu tórax. Ele não tem nenhuma faixa curva. Então, essa é uma das diferenças que pode ser usada para distinguir a Aedes aegypti, está aqui, duas centrais, duas curvas, de Aedes albopictus, uma única faixa branca central. Culex quinquefasciatus. Culex é uma espécie altamente endofílica e também antropofílica. Ela tanto se adaptou a viver conosco quanto dentro de nossas casas. Culex tem o hábito hemofágico noturno, predominantemente entre 22 e 4 horas da manhã. Além disso, eles são vorazes e grandes perturbadores do sono. Quem nunca estava dormindo e escutou, né, o mosquito dando um rasante na sua orelha? Mas tá aqui, já deu. É muito irritante isso. Quais os criadouros de Culex quinquefasciatus? Água parada e poluída, principalmente rica em matéria orgânica. E uma característica da oviposição desses mosquitos é que as fêmeas colocam os ovos no formato que a gente fala de ovos em jangada. Então, uma fêmea coloca os ovos assim, todos bonitinhos, um do ladinho do outro, super organizadinho. Como a gente viu em Aedes aegypti, não tem padrão de oviposição, só precisa do local e das condições. Tendo isso, a fêmea vai colocar os ovos dela do jeito que der, onde der. E só para recapitular, alguém lembra a qual agente infeccioso Culex quinquefasciatus está associado? Só a título de curiosidade, alguém lembra? É elefantíase, não? Desculpa, eu não Mas lá escutei. eu esqueci. Desculpa, eu não escutei. O agente infeccioso eu esqueci. Então, gente, Culex quinquefasciatus é o vetor de Buchereria bancroft. O agente etiológico da... Alguém lembra? Filariose, exatamente. O Paulo e a Caroline colocaram aqui, a Natália e o Ricardo também. Então, Culex quinquefasciatus é o vetor de Buchereria bancroft, agente etiológico da filariose linfática. E aqui, só para relembrar aquela fotinha que a gente tem uma larva L3, uma larva infectante, saindo da probóscide do mosquito, rumo ao organismo a ser infectado. Agora, indo para a nossa última espécie de mosquito, Anopheles darlingii.
também endofílico e antropofílico. Aqui, os hábitos hematofágicos são crepusculares, finalzinho de tarde, início da noite. E eles têm a tendência a pousar perpendicularmente às superfícies. Então, não é que eles pousam retinho, né, e só abaixam a cabeça. Não, eles levantam todo o corpo bonitinho e assim eles adquirem um aspecto perpendicular em relação à superfície onde eles pousaram, para que então consigam realizar a hematofagia. E essa foto aqui eu acho ela muito interessante porque olha só, o que ele coloca, a peça bucal dele inserindo aqui na pele da pessoa, do animal de onde ele vai sugar o sangue. Aqui é a peça bucal que ele vai inserir na pele do organismo para então canular o vaso sanguíneo, o capilar sanguíneo diretamente e assim sugar o sangue. E qual o local de oviposição dessa espécie? Grandes coleções de água, grandes concentrações de água, principalmente represas, rios, mas se tratando de água limpa e ensolarada. E alguém lembra o que a Anopheles transmite? Uma dica, é um protozoário. Alguém quer chutar? Não? Anopheles é vetor de Plasmodium, o agente etiológico da malária. Só para recapitular. Então, aqui a gente deu esse apanhado geral da família Culicidae. Entrando agora na família Piscicodidae, que é a família onde nós encontramos os flebotomíneos. Hoje eu preferi focar um pouquinho na principal espécie, no principal gênero de flebotomínio encontrado aqui nas Américas, que é do gênero Lutzonia. Existem outros gêneros de flebotomíneos? Sim, no que a gente chama de Velho Mundo, que é aquela região do leste europeu, o gênero mais comum, mais frequente, é o gênero Phlebotomus. Mas como a gente está na América e está no Brasil, e a espécie, o gênero predominante aqui é Lutzonia, é dele que a gente vai falar. Então, Lutzonia é um tipo de flebotomínio que é um inseto muito pequeno. Ele chega a ter 1/3 do tamanho de um mosquito. Ah, uma dica. Se, assim, né, der meio que um tilt na cabeça e for chamar flebotomínio de mosquito, mosquito não pode. Mas mosquito palha é aceitável. Então, se der um tilt na cabeça e chamar de mosquito, lembre de adicionar o palha, que aí tá perdoado. Então, mosquito não pode, mosquito palha pode. Esses insetos têm o corpo recoberto por cerdas. Então, essas projeções aqui que parecem cabelinhos, tudo é cerda. Aqui, ele tem um corpo todo recoberto por cerdas. E eles também têm ciclo biológico holometábulo. Ovos, larvas, pupa e adultos, machos e fêmeas. Aqui, os criadouros, eles são ricos em matéria orgânica em decomposição. No ambiente natural, no que a gente chama de ambiente selvagem, digamos assim, na natureza, né? Eu enrolei para falar natureza porque eu não estava lembrando. Mas na natureza não se sabe quais são os criadouros de fato dos flebotomíneos. Realmente não se sabe onde eles podem ser encontrados. Tanto que uma das maiores dificuldades do controle de flebotomíneos é exatamente não saber quais são os locais de criadouro deles na natureza. Em laboratório, existem vários laboratórios ao centro de pesquisa em todo o país, que a capacidade de manter colônias de flebotomíneos acabou sendo na tentativa e erro, o que funcionava e o que não funcionava. Porque na natureza não se sabe realmente o que de fato funciona como criadores para esses insetos. Sabe-se que eles gostam muito de matéria orgânica em decomposição, mas onde mesmo eles se encontram ainda permanece desconhecido. Aqui, apenas as fêmeas são hematófagas. E a gente lembra o que o gênero Lutzomia está associado? Ao que o gênero Lutzomia está associado? Nossa, Saulo já foi com tudo, já foi chutando a porta. Leishmania infantum chagas. Exatamente. Mas aí o gênero Lutzomia está associado à transmissão dos protozoários do gênero Leishmania. Quando a gente fala de Leishmania infantum,
A principal espécie transmissora nas Américas é Fluidsomia longipalpis. E tá certo, quem colocou leishmaniose é exatamente isso, mas lembrando que a espécie de leishmania que causa leishmaniose visceral é diferente das espécies associadas à leishmaniose tegumentar. É exatamente isso, gente. Parabéns. E aqui, uma curiosidade em relação ao hábito alimentar dos flebotomíneos é que as fêmeas, apenas elas são hematófagas, elas não têm a capacidade dos mosquitos de inserir a sua peça bucal e encontrar o vaso, o capilar sanguíneo, e tirar o sangue diretamente do vaso. O que as fêmeas de flebotomíneos fazem? Elas fazem tipo algumas pequenas feridinhas, umas pequenas lesões na epiderme. Alguns autores falam que elas constroem pequenas poças de sangue. E é a partir desse acúmulo de sangue na superfície da pele que elas vão então ingerir esse sangue. A gente fala que os flebotomíneos têm peças bucais rígidas, então rígidas e curtas. Então, eles não conseguem encontrar o vaso diretamente, eles precisam formar uma pocinha de sangue, e aí é da pocinha de sangue que eles vão sugar o sangue da pessoa. E aqui, só para recapitular, vetores de leishmania. Agora, entrando na ordem Hemiptera, mais especificamente a gente vai falar com detalhes da família Reduviidae, que é onde nós encontramos os barbeiros. Aqui, só também para dar um pouquinho de noção em relação a todos os barbeiros, dentro da ordem Hemiptera, nós encontramos insetos fitófagos, que se alimentam de seiva de plantas, insetos predadores, que vão se alimentar de outros insetos, e insetos hematófagos, que aí é o que tem importância para a gente, os barbeiros, associados à transmissão do protozoário Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Que só a título de curiosidade, tem um aspecto macroscópico, um aspecto morfológico macroscópico, que é um nome chique para falar que a gente consegue enxergar olho nu, que permite diferenciar um fitófago de um predador de um hematófago. E é exatamente a extensão, o comprimento aqui da peça bucal do inseto. Os insetos fitófagos, representados, no caso é o mesmo, mas representado pela letra A e pela letra D, são insetos onde a peça bucal ela é muito longa e ela vai ultrapassar o primeiro par de patas do inseto, o primeiro par aqui. Então, ela é tão longa que ela ultrapassa o primeiro par de patas do inseto. Aqui fica difícil de ver, mas eu acompanho aqui com o pontinho vermelho. Aqui é toda a peça bucal do inseto aqui. E olha só, o primeiro par de patas está aqui, ela vai muito além disso. Já os insetos predadores se caracterizam por ter a peça bucal curva e curta. Então, aqui a gente vê que ela é bem curtinha, não ultrapassa o primeiro par de patas, e ela tem esse aspecto super curvado. Já as espécies hematófagas também têm a peça bucal curta, não ultrapassa o primeiro par de patas, mas ela é retilínea. Então, essa é a principal diferença entre esses diferentes tipos de hemípteros. O aspecto morfológico da peça bucal. Os fitófagos têm ela muito longa, os predadores têm ela curta e curva, e os hematófagos têm ela curta e reta. Agora, entrando nos triatomíneos, a gente vai falar daqueles associados à transmissão de Trypanosoma cruzi. Aqui, eles estão classificados na ordem Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatomíneae, e são popularmente chamados de barbeiros. A coloração do abdômen pode ser variada, vai depender do gênero, vai depender da espécie, mas eles tendem a apresentar uma cor. A cor pode ser variável, mas a cor sempre vai ter. Aqui, todos os estágios evolutivos, à exceção do ovo, são hematófagos. Então, tanto macho quanto fêmeas alimentam-se de sangue e podem atuar como vetores de Trypanosoma cruzi. Ciclo biológico. Hemípteros têm o ciclo paurometábulo, ou seja, eles têm metamorfose incompleta. O que significa ter metamorfose incompleta? Significa, olha, adulto, ovo, ninfas, adulto.
Um inseto que tem metamorfose incompleta é aquele inseto onde as formas imaturas elas já são tanto muito semelhantes morfologicamente às formas adultas, quanto elas vivem no mesmo local e têm o mesmo hábito alimentar das formas adultas. São literalmente miniaturas do que um dia elas serão. Então, aqui não tem larva, não tem pupa, não tem nada. A gente tem as ninfas. No caso dos barbeiros, nós temos 5 estágios ninfais. E todos esses estágios ninfais são hematófagos e tendem a coabitar com as formas adultas. Então, aqui, à exceção dos ovos, todos os estágios são hematófagos. E, como também machos e fêmeas são hematófagos, ambos os sexos podem atuar como vetores de Trypanosoma cruzi. E aqui é um vídeo só para a gente ver o barbeiro se alimentando e aquela situação em que ele vai defecar logo após a alimentação. E é aqui a bolsa dele inserida na pele, sugando sangue. E aqui nessa situação, onde você dormindo for picado por um barbeiro infectado com Trypanosoma cruzi, se você der uma coçadinha e esse cocô for parar no sítio de picada dele, é aí que você pode eventualmente ser infectado pelo protozoário. E quais são os principais barbeiros associados à transmissão de Trypanosoma cruzi? Aqueles pertencentes ao gênero Panstrongylos, Triatoma e Rhodnius. São os 3 principais gêneros de barbeiros associados à transmissão, à veiculação de Trypanosoma cruzi, sendo possível diferenciá-los pelo ponto de inserção das antenas. Aqui, em Panstrongylos, as antenas tendem a estar inseridas muito próxima aos olhos. Olha aqui, olho, antena, ponto de inserção. Então, elas são inseridas muito próximo aos olhos. Já no gênero Triatoma, a gente fala que as antenas estão inseridas no ponto médio em relação aos olhos e aqui a probóscide do inseto. Já no gênero Rhodnius, a gente fala que as antenas são inseridas muito longe dos olhos e lá já bem pertinho da probóscide. Então, Panstrongylos grudadinhas nos olhos, Triatoma em um ponto médio entre os olhos e a probóscide e Rhodnius bem distante dos olhos, mais pertinho da probóscide. Certo? Finalizando, barbeiros, agora a gente vai falar de pulgas. Pulgas classificadas na ordem Siphonaptera. E aqui a gente tem um lindo exemplo de uma Quitenocephalids. Gente, depois eu conto para vocês, mas se eu falar que eu tive que aprender local de inserção de cerda de pulga, vocês nem imaginam o trabalho que isso dá. Mas enfim, falando das pulgas. Pulgas, olha só, são ectoparasitos de aves e mamíferos. Relembrando aquele conceito de ectoparasitos, pulgas adultas precisam viver. Elas literalmente vivem na superfície externa do organismo parasitado, sugando nutrientes desse organismo. Então, por serem ectoparasitos, as pulgas vivem sobre o hospedeiro, penetram na pele, aqui no sentido de que elas vão inserir as suas peças bucais na pele para poder se alimentar, e uma vez que elas insiram suas peças bucais na pele, elas irão se alimentar do sangue deste hospedeiro parasitado. Aqui na imagem a gente também tem um exemplo de Quitenocephalids. As pulgas. As pulgas são hematófagas, algumas específicas, ou seja, algumas espécies de pulgas têm um hospedeiro preferido. Porém, independente de ter ou não ter um hospedeiro preferido, todas são hematófagas obrigatórias. Então, todas as pulgas se alimentam de sangue. É essencial para elas se alimentar de sangue. E quais os principais aspectos morfológicos? As pulgas são pequenininhas, tendem a ter de 1 a 3 milímetros de comprimento. Elas têm o corpo achatado lateralmente e são ápteras, ou seja, são desprovidas de asas. Além disso, as patinhas das pulgas são adaptadas ao salto. Inclusive, tem uma parte no livro que ele até fala que uma pulga pode dar um salto de várias vezes o seu próprio tamanho. E aqui também é um exemplo de Quitenocephalids, que é um gênero de pulga bastante, isso aqui é só curiosidade, que é bastante associado a cães e gatos. A gente tem Quitenocephalids felis e Quitenocephalids
canis. Então, eu sei que aqui tem no cefálides mesmo, só porque essas cerdas mais grosseiras aqui, elas são bem características desse tipo de pulga. E se eu não me engano, é uma fêmea porque tem a espermateca aqui, como se fosse uma vírica. Mas vocês não precisam saber disso, é só eu mostrando que eu ainda lembro de algumas coisas da época de mestrado. Mas, então, as pulgas também têm ciclo holometábolo, ou seja, aqui, os adultos são ectoparasitos e hematófagos obrigatórios e os estágios imaduros, só relembrando, ovos, larvas, pupas, são de vida livre. Então, o que acontece? Os ovos eles são colocados no ambiente e uma vez no ambiente, eles irão evoluir para a larva, que irão evoluir para a pulpa e da pulpa sai uma pulga adulta. Essa pulga adulta, ela vai sair no ambiente. Mas, uma vez que a pulga adulta esteja adulta, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar um hospedeiro para parasitar e, a partir disso, passar a se alimentar do seu sangue. Assim, quais a importância das pulgas? Primeiro que elas são ectoparasitos. Então, elas sugam o sangue, provocam irritação da pele e podem induzir lesões cutâneas nos locais de parasitismo. Além disso, as pulgas também podem atuar como vetores, principalmente de Yersinia pestis, que é a bactéria agente etiológico da peste bubônica, mas aqui não são todas as pulgas, tá? É uma espécie de pulga em particular que a gente vai falar dela mais pra frente. E outras espécies também podem estar associadas à transmissão de Rickettsia tifo, que é a bactéria agente etiológico do tifo urino. Então agora, entrando em Chenopsila kelpis. Chenopsila kelpis é uma pulga de distribuição cosmopolita, comumente chamada de pulga dos ratos. Chenopsila kelpis é muito importante do ponto de vista da parasitologia, porque é a pulga que atua como vetor de Yersinia pestis, agente etiológico da peste bubônica. Essa bactéria tende a circular entre os roedores, mas como a pulga pode sair dos roedores e parasitar humanos, Chenopsila kelpis também pode transmitir a bactéria para nós. A partir do momento em que, por exemplo, Chenopsila kelpis está lá se alimentando do sangue de um rato, se por algum caso do destino esse rato morre, a primeira coisa que ela vai fazer é sair dele e procurar outro hospedeiro para se alimentar do sangue. E nada impede que seja uma pessoa. Agora entrando em Tunga penetras, ou bicho de pé. Não me perguntem por que aquele doce meio brigadeiro rosado é chamado de bicho de pé. Eu não faço a menor ideia o que aquilo tem a ver com pulga, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só o mesmo nome. Mas Tunga penetras também pode ser chamado de bicho de pé. É a menor pulga que a gente conhece. Ela tem no máximo 1 milímetro de comprimento. Aqui também todos os sexos são hematófagos, mas apenas as fêmeas penetram nos tecidos do hospedeiro. E aqui penetrar não é picar para sugar o sangue, é penetrar no sentido de entrar no tecido do hospedeiro. Então o que acontece? Fêmea de Tunga penetras. As fêmeas, elas penetram nos tecidos do hospedeiro e se alimentam tanto de sangue quanto de líquido tissular. A partir desse momento, as fêmeas conseguem se encher de ovos. Então, aqui na imagem, a gente tem uma Tunga penetras, uma fêmea, que acabou de entrar no tecido do hospedeiro. Aqui é a cabeça e aqui é a bundinha dela. Quando isso acontece, ela já está fecundada. O que ela tem que fazer agora é amadurecer os ovinhos dentro dela. Então, ela vai começar a comer um tanto de sangue, um tanto de líquido tissular e vai se encher de ovos. Dentro de alguns dias, o abdômen dela vai ficar repleto de ovos. Aqui, o abdômen da fêmea de Tunga penetras repleto de ovos. E elas passam a eliminar esses ovos com balas de canhão. Olha só os ovos aqui voando. Então, a Tunga, dentro do tecido do hospedeiro, passa a eliminar todos esses ovos com balas de canhão. E aí, esse hospedeiro está se mexendo, está se locomovendo, a Tunga está eliminando esses ovos, os ovos vão ficando pelo ambiente. Até porque a Tunga, a fêmea de Tunga penetras, ela gosta muito de ficar principalmente no pé.
Pode ficar em outros locais? Pode. Mas como o pé tende a ser o nosso contato direto com o solo, a fêmea de Tunga penderas, ela se concentra principalmente na sola do pé e espaços interdigitais, ou seja, espaços entre os dedos. Nesta situação, o parasitismo recebe o nome de tungíase. E quais as principais características deste parasitismo? Primeiro é que a penetração das fêmeas na pele provoca uma coceira, um prurido intenso. E aqui podem ocorrer complicações secundárias a esse parasitismo, principalmente infecções secundárias, como de etiologia bacteriana, a partir da infecção com o Clostridium tetani, agente etiológico do tétano, fúngicas, a partir da infecção com Paracoccidioides brasiliensis, que é o agente etiológico da paracoccidioidomicose, e também pode induzir a formação de pústulas, supuração e úlceras, além de várias outras espécimes de bactérias e de fungos que podem acabar infectando a lesão induzida pela penetração da pulga e aí induzir outras doenças secundárias ao organismo parasitado. E uma vez que o bicho do pé esteja aqui provocando a tungíase, o que eu posso fazer? O primeiro que eu posso fazer é a desinfecção com álcool, até porque eu tenho um bicho dentro do meu pé se alimentando do meu sangue, do meu líquido tissular, que é a linfa propriamente dita, e eu já posso ter a infecção com outros micro-organismos neste local da lesão. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é desinfectar com álcool. E a partir daí, com uma agulha, circundar a tumoração. Então, venho com uma agulha e vou aqui rodeando as beiradinhas da pulga, até ter certeza que toda essa parte, que eu consegui fazer uma incisão em toda essa parte. Após a incisão, eu tenho que retirar a pulga do chão com os dedos. É como se eu fizesse uma pinça com os dedos, com o indicador e o polegar. E a única pinça que eu posso usar é a dos meus dedos. Pinça normal, dessas que a gente usa para tirar a sobrancelha e tudo, é terminantemente proibido, porque a pressão dessa pinça pode romper a pulga. E se a pulga morrer dentro de mim, as consequências vão ser muito piores, tá? Então, tem que ter paciência e, de preferência, tirar a pulga com os dedos, certo? Entrando agora na ordem Pitiráptera, onde a gente vai falar sobre os piolhos. Começando com Pedículos captis, que é o famoso piolho de cabeça. Aqui, a doença decorrente do parasitismo por Pedículos captis é a pediculose. Esses insetos são pequenos, ápteros, desprovidos de asas e alongados. Como eles vivem no couro cabeludo da pessoa infectada, eles são ectoparasitos. E são ectoparasitos hematófagos obrigatórios. Qual o ciclo deles? Piolhos, de modo geral, mas aqui a gente está falando de Pedículos captis, então ele tem ciclo parometábulo, que é aquele ciclo com metamorfose incompleta, onde os estágios imaturos já são bem parecidos com as formas adultas, inclusive tendo o mesmo hábito alimentar. Aqui, os ovos de Pedículos captis são as famosas lêndeas. E o que eu posso fazer para tentar me livrar da infecção por Pedículos captis? Catação, pente fino, óleo mineral e raspagem. Tem alguns autores que colocam até o uso de ivermectina como um tratamento contra piolhos. Mas aí vai muito da situação, do grau de infestação da pessoa e também do médico ao qual ela recorre. Uma sugestão que também é comum de se escutar é o uso de secador de cabelo, porque o secador, o calor do secador tende a matar as lêndeas e assim a tentar minimizar a infecção, mas obviamente você tem que lidar com as formas adultas que eventualmente estejam presentes lá. Já Pityrus pubis também é chamado de chato. E aqui a doença associada é a pitíriase. Pityrus pubis, como aqui o próprio sobrenome sugere, é o piolho de pelos pubianos. E também são ectoparasitos hematófagos obrigatórios. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas também é só curiosidade,
é que os piolhos tendem a apresentar as extremidades das suas patas modificadas em formato de garra. E é através dessa garra que eles conseguem ficar aderidos ao pelo, à fibra, ao fio de cabelo, e assim não serem facilmente retirados de lá. Aqui, o ciclo também é paurometábulo, ou seja, eles têm metamorfose incompleta, e a transmissão é por contato. Piolhos, de modo geral, a transmissão é por contato. E, como tratamento, a gente pode recorrer às mesmas estratégias usadas para a pediculose, além de dar uma incrementada nos hábitos de higiene, que devem estar um tanto quanto precários. Agora a gente finaliza a classe insecta e vai entrar rapidinho na classe aracnida. Eu prometo que já estamos próximos do fim. Então, na classe aracnida, a gente vai tratar dos aracnídeos, que alguns também chamam de ácaros. Tá? Aqui, se tratando de carrapatos e de Sarcoptes scabiei, tá tranquilo, a gente aceita. Então, classe aracnida, aracnídeos, só relembrando, carrapato não é inseto, carrapato é um aracnídeo. Carrapato é parente mais próximo da aranha e do escorpião do que do mosquito, tá? Então, os membros da classe aracnida caracterizam-se por apresentar corpo fundido. Então, eles vão ter o cefalotórax e abdômen. Aqui é o cefalotórax, abdômen. Então, isso aqui tudo é abdômen e cefalotórax. Sarcóptes, cefalotórax. E isso aqui tudo é abdômen, certo? Além disso, eles vão apresentar 4 pares de patas e são desprovidos de antenas. Começando pelos carrapatos, a gente escolheu abordar hoje a espécie Amblyomma cagenense, que também é chamado de carrapato estrela. Os carrapatos, como um todo, mas aqui, trazendo Amblyomma cagenense, são ectoparasitos hematófagos obrigatórios. No caso de Amblyomma cagenense, não há preferência por hospedeiro. Amblyomma é o que a gente chama de uma espécie um tanto quanto voraz, porque caiu na rede é peixe. Se ele sentir que dá para sugar sangue daquele determinado organismo, ele vai dar um jeito de subir nesse organismo e sugar o sangue dele. Aqui, um detalhe muito interessante é o canal alimentar, que é composto pelo hipóstomo e pelas quelíceras. Então, aqui a gente tem um aumento que mostra como seria o canal alimentar do carrapato. E esse canal alimentar serve tanto para a ingestão de sangue quanto de fluidos tissulares do hospedeiro e para a secreção de saliva. Saliva de animais, estudados em entomologia como um todo, tem um papel muito importante porque determinados componentes da saliva facilitam o parasitismo e a ingestão de sangue por terem uma certa relação, terem uma certa consequência, terem uma certa função, era esse nome, terem uma certa função ali dos mecanismos de coagulação, impedindo a coagulação do sangue no local de inserção das peças bucais e assim permitindo que eles suguem o sangue do organismo parasitado. Bom, além disso, o ciclo de Amblyomma cagenense é o que a gente chama de ciclo trioxeno. E por quê? Porque aqui, cada fase evolutiva do ciclo do carrapato vai precisar de um hospedeiro diferente. E ao longo do ciclo do carrapato, ele vai parasitar 3 hospedeiros diferentes. Rapidinho, o que acontece no ciclo do carrapato, mas especificamente no ciclo de Amblyomma cagenense. Cadê os ovos? Está aqui. Então, as fêmeas vão pôr os ovos no chão. Desses ovos vão emergir o que a gente chama de ninfa. Essas ninfas vão subir num determinado hospedeiro e sugar o sangue deste hospedeiro. Quando essas ninfas estão cheias, elas vão sair deste hospedeiro, vão migrar, vão se diferenciar e vão evoluir para um segundo estágio ninfal. Aqui ele colocou larva, mas tem uma certa confusão entre os pesquisadores que estudam com foco os carrapatos, dizendo que larva não seria larva, que seria ninfa 1 e ninfa 2. Então tem essa certa confusão, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é essa dinâmica dos diferentes hospedeiros ao longo do ciclo de Amblyomma cagenense. Então,
Quando a ninfa 1 sai deste primeiro hospedeiro, ela vai evoluir para um segundo estágio ninfal, que vai subir em um outro hospedeiro, do qual vai sugar o sangue. Quando esse segundo estágio ninfal estiver cheio, ele vai cair deste segundo hospedeiro e vai evoluir para adulto. E os adultos vão subir em um terceiro hospedeiro, onde eles ficarão se alimentando eternamente, até acasalar, a fêmea ficar grávida e então seguir o ciclo de cair e pôr os seus ovinhos no chão. Então é mais essa dinâmica dos 3 hospedeiros diferentes que eu acho importante a gente entender para o ciclo de Amblyomma cajanense. E esta espécie é a de maior importância médica no Brasil, pois é ela que atua como vetor da bactéria Rickettsia rickettsii, o agente etiológico da febre maculosa, também chamado como doença do carrapato. A febre maculosa em si não é uma doença fatal, mortal, não é uma doença grave. A questão é que, normalmente, o tempo para descobrir que uma pessoa está doente de febre maculosa é muito grande. E, normalmente, quando o diagnóstico correto é feito, já passou muito tempo desde a infecção e a pessoa já está num estado muito grave da doença. Então, acaba sendo fatal mais pela demora do diagnóstico do que pela gravidade da doença em si. Aqui, só para mostrar a questão da ocorrência de febre maculosa no país, porque é uma doença... A febre maculosa e o carrapato, eles são muito associados com as capivaras. E aqui na Lagoa da Pampulha, atualmente não está tendo, mas algumas épocas atrás tiveram muitas capivaras que ficam passeando o pai, a mãe e os bebês ao longo da orla da lagoa. E um dos principais reservatórios de Amblyomma cajanense, pelo menos aqui em Belo Horizonte, são as próprias capivaras. E para o carrapato sair da capivara e picar a perna dessa pessoa e ficar aqui, não precisa de muita coisa não. E por isso as capivaras como um todo, pelo menos aqui em Belo Horizonte, não sei em outras regiões, elas são muito associadas à doença, ao carrapato, e acabam meio que funcionando como bode expiatório também. Mas é só para ver que a gente acha bonitinho, mas enfim, tem outras coisas por trás só da beleza da capivara. E para finalizar, Sarcoptes scabiei, agente etiológico da sarna Sarcoptes. Esse ácaro é um ácaro muito pequeno, de corpo bem globoso, essa coisa estranha, globulosa, que apresentam cerdas finas e longas ao longo de todo o seu comprimento. É um bicho estranho, né, gente? Pode falar, eu acho muito estranho, muito nervoso. Esses organismos são escavadores. E por que a gente fala que eles são escavadores? Porque eles se alimentam de células da epiderme e formam túneis na epiderme. Então, aqui a gente tem seria a porção anterior, a cabecinha do sarcópode aqui, e aqui a porção posterior, por onde a fêmea está liberando os ovos. Então, olhem só, aqui foi o sítio de entrada do sarcópode na epiderme. Quando ele entra, ele vai sair comendo todas as células da epiderme que tiverem pelo caminho. E à medida que ele come essas células e avança por dentro da camada epitelial, ele não só vai comendo as células e destruindo, literalmente destruindo a pele, como vai deixando um rastro de ovos ao longo do túnel que ele forma na pele. Assim, a doença associada ao parasitismo por Sarcoptes é chamada de sarna sarcóptica. Aqui, a transmissão deste bicho é através do contato, sendo uma enfermidade de aglomerações. A sarna sarcóptica, a sarna humana, é uma enfermidade de aglomerações e também é associada a pessoas em situação de vulnerabilidade. Tende a ser muito comum em presídios também, que a gente tem isso, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade e aglomeração. Então, é uma doença que tende a ser muito comum em presídios. Aqui, o parasitismo, a presença do Sarcoptes na pele, na verdade, na epiderme da pessoa, formando os túneis na epiderme, leva a uma reação inflamatória. E esta reação inflamatória leva à descamação da pele. Exudação da linfa, seria o extravasamento da linfa, e a formação de lesões crostosas.
E todos esses eventos, eles encontram-se associados ao prurido e também ao espessamento da pele. E quando o parasitismo já está em estados bem avançados, a tendência é que a pele da pessoa parasitada adquire esse aspecto um tanto quanto pedregoso, como se fosse uma terra rachada. Então aqui essa foto é só para mostrar que, apesar de ser uma doença esteticamente grave, a depender do nível de acometimento, é uma doença tratável. Então, na figura A, a gente tem uma sarna disseminada causando lesões crostosas associadas com fissuras na pele e eritema. Só que após o tratamento dermatológico clínico, olha só a melhora geral no quadro da pessoa. E o tratamento da sarna não é difícil, realmente só tem que ser algo orientado, devidamente orientado, para que possa ser realizado direitinho no tempo certo. Neste sentido, como que eu posso diagnosticar o parasitismo por Sarcóptes? Fazendo um raspado profundo das lesões dérmicas. A partir do ponto em que eu faço o raspado da lesão da pele, eu adiciono hidróxido de sódio, que é só para tentar clarificar aquela preparação e assim destacar a presença do ácaro naquela preparação. E eu levo então a minha lâmina ao microscópio para tentar identificar a presença do ácaro. Aqui, o tratamento tende a ser feito com uma acaricida tópico ou oral. Mas é muito importante saber que os ovos do ácaro não são afetados por estes medicamentos. Então, o mais indicado é fazer um tratamento em média de 1 semana a 10 dias após o primeiro tratamento para combater e eliminar os novos ácaros que tenham surgido dos ovos que já estavam depositados nas lesões. E outra coisa muito importante é que todos os indivíduos próximos das pessoas parasitadas também devem ser tratados simultaneamente para evitar reinfecções ou a possível manutenção de um sítio de infecção. E esse tratamento, ele também atua como uma medida profilática para evitar novos contágios, certo? Então aqui encerramos o nosso mega aulão de entomologia. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente estou aqui